Olá, amigos milionários de Platão. SAI normativas que servem nos pagamentos modelo de títulos e ativos de gestores como PR Osório com sua plataforma com Ana Feliz, Dr. Anselmo Bispo Dione e alguns que têm com gestores donos de altos valores em títulos lícitos e periciados. A maioria deles tem com pessoas oficiais, mas fiquem atentos até o final do vídeo e tirem suas conclusões. Existem direto desses gestores e eles não deixam de receber. Vamos à notícia respeitando as autoridades governamentais e opinião de todos. Receber bilhões em uma operação bancária é algo que ocorre em cenários muito específicos, geralmente ligados a grandes transações empresariais, governamentais ou de alto patrimônio pessoal. Uma chamada ao banco para tratar desse tipo de operação geralmente envolve procedimentos rigorosos, planejamento detalhado e conformidade com uma série de requisitos financeiros e legais. Vamos detalhar como esse processo funciona. Contextos comuns de grandes transferências. Uma transação bilionária pode ocorrer em diversas situações, como fusões e aquisições empresariais. Quando uma empresa adquire outra de porte significativo, valores bilionários são muitas vezes movimentados. Pagamentos governamentais. Inclui transferências relacionadas a grandes projetos de infraestrutura ou parcerias público-privadas. Liquidação de investimentos institucionais. Fundos de hedge, pensão ou outros veículos financeiros podem realizar transferências de bilhões em determinadas operações. Distribuição de herança ou recursos de alto patrimônio. Pode acontecer no caso de sucessões ou transferências de riqueza entre gerações. 2. Preparação para a chamada. Antes da execução de uma operação bilionária, o banco e o cliente seguem algumas etapas fundamentais. Verificação de autenticidade. A identidade do beneficiário e do remetente é confirmada por meio de múltiplas camadas de segurança, como assinaturas eletrônicas, códigos de acesso e biometria. Análise da origem do dinheiro. Instituições financeiras verificam a legalidade dos fundos para evitar problemas relacionados a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Conformidade regulatória. Em muitos casos, transações bilionárias precisam ser registradas ou aprovadas por órgãos reguladores nacionais ou internacionais. 3. Reunião com o banco. Uma chamada ao banco nesse contexto pode ocorrer presencialmente ou por meio de uma videoconferência com representantes da instituição financeira. Durante essa interação, assessores financeiros especializados detalham o processo de transferência e esclarecem quaisquer dúvidas. Garantias e condições específicas podem ser negociadas, como taxas, prazos e formas de liquidação. Análise de riscos é conduzida, especialmente para transações internacionais ou envolvendo múltiplas moedas. 4. Execução da transação. Uma vez que todos os requisitos forem cumpridos, a transação é executada. Sistemas de transferência de alta capacidade, como o SWIFT ou outros mecanismos interbancários, garantem que o dinheiro seja transferido com segurança. Monitoramento em tempo real assegura que não haja erros no envio e que o beneficiário receba os recursos conforme acordado. Registro detalhado. Todas as informações da operação são documentadas para auditoria futura e conformidade legal. 5. Papel das instituições financeiras. O papel do banco é central para que uma transação dessa magnitude ocorra sem complicações. Ele fornece consultoria e suporte personalizado. Especialistas acompanham o cliente em cada etapa do processo. Infraestrutura tecnológica avançada. Sistemas robustos garantem a segurança e agilidade da operação. Rede global. Em transações internacionais, bancos com presença global facilitam o envio de valores bilionários entre diferentes países. Conclusão. Uma chamada ao banco para tratar de uma transação bilionária é um evento que requer extremo cuidado e atenção aos detalhes. Desde a verificação de segurança e conformidade até a execução e acompanhamento da operação, tudo é conduzido com rigor para garantir sucesso e integridade. Instituições financeiras de confiança desempenham um papel essencial, oferecendo suporte especializado e infraestrutura de ponta para facilitar esse tipo de transação. Fusões e aquisições empresariais, conhecidas pela sigla M&A, do inglês Mergers and Acquisitions, representam uma das estratégias corporativas mais sofisticadas para crescimento, expansão de mercado e consolidação de setores.
Quando uma empresa adquire outra de porte significativo ou quando duas empresas decidem se fundir, são movimentados não apenas valores bilionários, mas também um intrincado processo de negociações, análises financeiras, jurídicas e estruturais. Essa dinâmica desempenha um papel central na economia global, sendo frequentemente observada em setores altamente competitivos, como tecnologia, finanças, energia e saúde. Vamos detalhar o processo de fusões e aquisições, seus desafios, impacto econômico e exemplos práticos. 1. O que são fusões e aquisições empresariais? Fusões ocorrem quando duas ou mais empresas decidem unir suas operações para formar uma nova entidade. Nesse caso, ambas deixam de existir individualmente para dar lugar a uma nova organização, combinando forças, ativos e estratégias. Exemplo: a fusão entre empresas farmacêuticas para ampliar pesquisa e desenvolvimento no setor de saúde. Aquisições acontecem quando uma empresa compra outra, total ou parcialmente, para assumir o controle de seus ativos, operações ou mercado. Nesse caso, a empresa adquirida pode continuar operando de forma independente ou ser incorporada à estrutura do comprador. Exemplo: uma gigante do setor de tecnologia comprando uma startup inovadora para integrar suas soluções. 2. Valores bilionários em transações de M&A. Os valores bilionários movimentados em M&A estão frequentemente associados à avaliação do valor da empresa adquirida ou à combinação dos ativos das entidades em fusão. Esses valores são determinados por critérios como receita e lucro líquido da empresa-alvo, valor de mercado e projeção de crescimento, ativos tangíveis e intangíveis, como marcas, patentes e tecnologia, posição estratégica no mercado e participação de mercado. Empresas de grande porte e multinacionais, ao realizarem fusões ou aquisições, frequentemente têm como objetivo expandir operações, reduzir concorrência e alcançar economias de escala, o que justifica os montantes elevados. 3. Etapas do processo de fusões e aquisições. A execução de uma fusão ou aquisição bilionária envolve várias etapas rigorosas. A. Planejamento estratégico. Antes de iniciar o processo, a empresa compradora ou as partes interessadas analisam os objetivos do M&A. Por exemplo, querem expandir para novos mercados, aumentar a base de clientes ou adquirir tecnologia inovadora. Esse planejamento define as prioridades e estratégias. B. Identificação e avaliação da empresa-alvo. No caso de uma aquisição, a empresa compradora realiza um estudo detalhado para identificar empresas que atendam aos seus objetivos. Isso inclui análise de desempenho financeiro, governança corporativa, ativos e até mesmo cultura organizacional. C. Due diligence, diligência prévia. Após identificar a empresa-alvo, é realizada a due diligence, que é uma investigação aprofundada para verificar a veracidade das informações fornecidas. Essa etapa envolve especialistas financeiros, jurídicos e técnicos que avaliam situação fiscal e tributária, passivos ocultos ou riscos legais, propriedade intelectual e contratos existentes, potenciais desafios de integração. D. Negociação e financiamento. Com base na avaliação, as partes envolvidas negociam os termos da transação, como preço de aquisição, estrutura do negócio, dinheiro, ações ou uma combinação, e prazos. Frequentemente, fusões e aquisições bilionárias dependem de financiamento de grandes instituições financeiras ou emissão de títulos corporativos. E aprovação regulatória. Em transações de grande porte, especialmente as que afetam mercados internacionais, é necessário obter aprovação de órgãos reguladores para garantir que o M&A não viole leis de concorrência ou crie monopólios. F. Implementação e integração. Após a conclusão do negócio, começa o processo de integração, em que a empresa adquirida ou fundida é reorganizada para alinhar-se com a estratégia e cultura da organização compradora. 4. Desafios associados às fusões e aquisições. Embora sejam transações estratégicas, M&As enfrentam inúmeros desafios. Integração cultural. Unificar a cultura corporativa de empresas distintas pode ser um obstáculo significativo. Conflitos regulatórios. Algumas fusões ou aquisições são bloqueadas por reguladores, especialmente quando ameaçam criar monopólios. Impacto sobre os funcionários.
Cortes de pessoal, reestruturações e incertezas podem gerar resistência interna. Risco financeiro. Se a empresa adquirida não alcançar o desempenho esperado, o investimento bilionário pode se transformar em um prejuízo considerável. 5. Impacto econômico das fusões e aquisições. Fusões e aquisições geram impactos amplos na economia global. Fortalecimento de setores. Empresas unidas podem ser mais competitivas e inovadoras, beneficiando o mercado. Criação de oportunidades. Grandes transações geram trabalho para consultores financeiros, advogados e analistas de mercado. Monopolização. Em alguns casos, M&As podem reduzir a competição, prejudicando os consumidores. Globalização. Fusões internacionais promovem a integração de mercados e tecnologias globais. 6 exemplos práticos de transações bilionárias. Microsoft e Activision Blizzard. 2022 a Microsoft adquiriu a gigante dos jogos Activision Blizzard por quase 69 bilhões de dólares, representando uma das maiores aquisições no setor de tecnologia e jogos. Disney 21 Street Century Fox. 2019 a Disney comprou a 21 Street Century Fox por 71,3 bilhões de dólares, consolidando seu domínio no mercado de entretenimento e fortalecendo a plataforma de streaming Disney+. Amazon e Whole Foods. 2017 a aquisição da rede de supermercados Whole Foods por 13,7 bilhões de dólares destacou a entrada da Amazon no setor de varejo físico e alimentos. Conclusão. Fusões e aquisições empresariais são operações complexas que movimentam valores bilionários e moldam o cenário econômico global. Elas exigem planejamento estratégico, execução técnica e adequação regulatória, mas também oferecem oportunidades de crescimento para empresas e inovação para os mercados. Apesar de seus desafios, essas transações continuam a ser uma ferramenta poderosa para a transformação corporativa e fortalecimento econômico. A verificação de autenticidade é um processo crítico para garantir a legitimidade de transações financeiras e proteger tanto os recursos envolvidos quanto as partes que participam da operação. Quando se trata de transações de alto valor, como pagamentos milionários ou transferências entre contas empresariais, os bancos e instituições financeiras implementam múltiplas camadas de segurança que validam a identidade do beneficiário e do remetente. Esse procedimento minucioso serve para prevenir fraudes, erros e acessos não autorizados. Vamos explorar em detalhes como a verificação de autenticidade funciona e por que ela é indispensável. 1. Por que a verificação de autenticidade é necessária? Grandes valores movimentados em sistemas financeiros são alvos potenciais de crimes como fraudes eletrônicas. Hackers podem tentar interceptar transações ou se passar por uma das partes envolvidas. Roubo de identidade. Dados sensíveis podem ser usados para simular a identidade de indivíduos ou empresas, autorizando pagamentos sem consentimento. Erro humano. Em algumas situações, transações são realizadas por engano ou sem a devida validação, o que pode causar prejuízos severos. A verificação de autenticidade tem como objetivo garantir que todas as transações sejam legítimas e realizadas apenas pelas partes autorizadas. 2. Múltiplas camadas de segurança. Para assegurar a autenticidade das partes envolvidas em uma transação, os bancos utilizam diferentes métodos de verificação. Esses métodos são estruturados em camadas para criar uma barreira de proteção robusta. A. Assinaturas eletrônicas. As assinaturas eletrônicas são amplamente utilizadas como forma de autenticação. Elas funcionam como uma identidade digital que associa um indivíduo ou entidade a uma transação específica. Algumas características incluem: chaves criptográficas, garantem que a assinatura não possa ser falsificada. Comprovação legal. Na maioria dos países, assinaturas eletrônicas têm validade jurídica, permitindo que sejam usadas em contratos e autorizações financeiras. Exemplo prático. Um empresário aprova a liberação de um pagamento bilionário utilizando sua assinatura eletrônica vinculada ao certificado digital da empresa. B. Códigos de acesso e autenticação multifator, MFA. O uso de códigos de acesso dinâmicos, também conhecidos como tokens, é uma prática comum para autenticar usuários. Esses códigos são temporários, geralmente válidos por poucos segundos e enviados por aplicativos de segurança,
como Google Authenticator, SMS ou e-mails para o dispositivo previamente registrado. Além disso, a autenticação multifator, MFA, reforça a segurança ao exigir mais de um elemento de verificação, como algo que o usuário sabe, senha, algo que o usuário possui, código ou token, algo que o usuário é, biometria. C. Biometria. A biometria é considerada uma das formas mais seguras de autenticação, pois utiliza características únicas de cada indivíduo, como impressões digitais, reconhecimento facial ou de íris, padrões de voz. A biometria oferece um nível superior de proteção porque é extremamente difícil de falsificar ou roubar. Por exemplo, muitos bancos já utilizam reconhecimento facial para autorizar transferências significativas em aplicativos móveis. 3. Integração de tecnologia avançada. A tecnologia desempenha um papel fundamental na implementação de processos de verificação de autenticidade. Algumas inovações que estão transformando esse campo incluem blockchain. Em transações de alto valor, a tecnologia blockchain pode ser usada para criar registros imutáveis que confirmam a identidade das partes envolvidas. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial analisam padrões comportamentais do usuário, detectando acessos suspeitos ou não autorizados. Por exemplo, se um pagamento for solicitado de um local ou dispositivo não usual, a transação será bloqueada até que a identidade do usuário seja confirmada. Análise de risco em tempo real. Algoritmos monitoram cada etapa da transação, alertando sobre possíveis irregularidades antes que o pagamento seja concluído. 4. Procedimento em transações financeiras. Aqui está um exemplo de como funciona o processo de verificação de autenticidade em uma transação típica de alto valor. O remetente inicia a transação por meio de sua conta bancária ou plataforma digital. O sistema solicita autenticação via MFA, exigindo uma senha, um token gerado em tempo real e um dado biométrico. O banco valida as informações fornecidas, comparando-as com os registros associados à conta do remetente. Se aprovado, o pagamento é processado, e o beneficiário também pode precisar passar por um processo de verificação para receber os fundos. 5. Benefícios e impacto da verificação de autenticidade. A aplicação de múltiplas camadas de autenticação oferece vários benefícios. Redução de fraudes. Torna extremamente difícil para criminosos cibernéticos acessarem contas ou autorizarem transações não legítimas. Confiabilidade. Garante que remetentes e beneficiários podem realizar operações sem preocupações com segurança. Conformidade regulatória. Atende a requisitos legais de proteção de dados e combate a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Experiência do usuário. Sistemas modernos são projetados para equilibrar segurança e conveniência, permitindo que o processo seja eficaz sem ser invasivo. Conclusão. A verificação de autenticidade é uma peça central na proteção de transações financeiras, especialmente quando envolve altos valores. Combinando assinaturas eletrônicas, autenticação multifator, biometria e tecnologias emergentes, os bancos conseguem oferecer um ambiente seguro e confiável para seus clientes. Esse processo não apenas previne fraudes e erros, mas também reforça a confiança nas instituições financeiras que adotam padrões rigorosos de segurança. Ativos tangíveis e intangíveis são elementos essenciais para o valor e a operação de uma empresa. Eles representam os recursos que a organização possui e sua combinação permite o funcionamento diário, a criação de estratégias de longo prazo e a geração de vantagens competitivas no mercado. Ao discutir ativos tangíveis e intangíveis, é importante diferenciar suas características e compreender como cada tipo contribui para a construção do patrimônio de uma empresa. 1. Ativos tangíveis. Os ativos tangíveis são aqueles que possuem forma física e podem ser medidos com precisão em termos de valor. Esses ativos desempenham um papel vital no funcionamento operacional de uma empresa. Exemplos incluem imóveis, escritórios, fábricas, armazéns ou quaisquer propriedades de posse da organização. Esses ativos são frequentemente usados para gerar receita direta ou dar suporte às operações. Equipamentos e maquinário. Máquinas industriais, computadores, veículos e outros bens que ajudam na produção ou prestação de serviços. Estoque.
produtos acabados, materiais em processo ou matérias-primas armazenadas para uso futuro. Dinheiro em caixa, recursos financeiros disponíveis imediatamente para a empresa. Importância dos ativos tangíveis. Fundamento operacional. Ativos tangíveis fornecem a infraestrutura necessária para a produção e distribuição. Avaliação patrimonial. Empresas frequentemente utilizam ativos tangíveis como garantia para empréstimos ou financiamentos. Liquidez. Em momentos de dificuldade financeira, ativos tangíveis podem ser vendidos para levantar recursos. No entanto, os ativos tangíveis são mais suscetíveis à depreciação com o tempo. Equipamentos podem envelhecer, imóveis podem perder valor e estoques podem se deteriorar, reduzindo a contribuição desses ativos para a empresa ao longo dos anos. 2. Ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, por sua vez, não possuem forma física, mas frequentemente representam os aspectos mais valiosos de uma organização. Eles estão relacionados a direitos, propriedades intelectuais e vantagens estratégicas que a empresa possui. Exemplos de ativos intangíveis incluem: marcas. Representam a identidade da empresa no mercado, incluindo o reconhecimento e a lealdade do cliente. Patentes. Direitos exclusivos sobre invenções ou processos inovadores que conferem vantagem competitiva. Propriedade intelectual. Inclui direitos autorais, software desenvolvido internamente, bancos de dados e segredos comerciais. Reputação e goodwill. Refere-se ao valor intangível associado à imagem positiva da empresa, incluindo relacionamentos com clientes e fornecedores. Tecnologia. Sistemas e plataformas únicas que impulsionam eficiência e inovação dentro da empresa. Importância dos ativos intangíveis. Vantagem competitiva. Ativos como marcas e patentes permitem que a empresa se diferencie da concorrência. Potencial de crescimento. Ativos intangíveis são essenciais para o crescimento em setores como tecnologia, saúde e entretenimento. Valorização. Diferentemente dos ativos tangíveis, muitos ativos intangíveis podem se valorizar ao longo do tempo, como marcas que ganham mais reconhecimento global. Uma característica importante dos ativos intangíveis é que seu valor muitas vezes depende do contexto. Por exemplo, uma patente só tem valor se for protegida legalmente e usada para gerar receita. 3. Diferença-chave entre ativos tangíveis e intangíveis. Aspecto: ativos tangíveis, ativos intangíveis. Forma física: possuem forma física, como imóveis e máquinas. Não possuem forma física, como marcas e patentes. Valoração: mais fácil de avaliar, baseado em custos ou preço de mercado. Difícil de avaliar, depende de projeções e mercado. Depreciação: sujeitos à depreciação física ao longo do tempo. Podem depreciar ou valorizar dependendo do uso e relevância. Liquidez: geralmente mais fáceis de vender rapidamente. Liquidez limitada, pois são difíceis de transferir ou vender. 4. A interação entre ativos tangíveis e intangíveis. Em muitas empresas, especialmente as de grande porte, tangíveis e intangíveis trabalham em conjunto para criar valor. Um exemplo seria uma empresa automobilística. Os ativos tangíveis incluem suas fábricas, veículos de frota e equipamentos. Os ativos intangíveis incluem sua marca globalmente reconhecida e as patentes de seus motores inovadores. Outro exemplo é o setor de tecnologia, onde os ativos intangíveis frequentemente superam os tangíveis em valor. Empresas como Google ou Microsoft têm a maior parte de seu valor ligado a software, patentes, marcas e base de dados, enquanto os ativos físicos, como escritórios, representam apenas uma parcela menor. 5. Importância estratégica de ambos os ativos. Ativos tangíveis. Essenciais para empresas cujas operações dependem de bens físicos, como indústrias manufatureiras e logísticas. Sem imóveis, equipamentos ou estoques adequados, essas empresas não conseguiriam produzir ou atender a demanda. Ativos intangíveis. Cruciais em setores criativos ou de inovação. Patentes exclusivas e marcas fortes frequentemente permitem que uma empresa cobre preços premium e retenha a lealdade do cliente, ampliando suas margens de lucro. 6. Exemplos de empresas e seus ativos. Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo, com ativos intangíveis como sua marca e patentes sobre tecnologia inovadora,
enquanto seus ativos tangíveis incluem fábricas e estoques. Coca-Cola. A marca Coca-Cola é avaliada em bilhões de dólares, representando um ativo intangível essencial, complementado por ativos tangíveis como fábricas e frota de distribuição. Pfizer. No setor farmacêutico, patentes de medicamentos inovadores são ativos intangíveis que geram bilhões em receita, enquanto laboratórios e equipamentos são os ativos tangíveis que tornam a produção viável. Conclusão: ativos tangíveis e intangíveis são fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Enquanto os ativos tangíveis fornecem a base física para as operações, os ativos intangíveis impulsionam a inovação, criam vantagens competitivas e geram valor a longo prazo. Juntos, esses dois tipos de ativos constituem o alicerce sobre o qual as empresas constroem seu crescimento e sua relevância no mercado. A execução de uma fusão ou aquisição bilionária, M&A, sigla em inglês para Mergers and Acquisitions, é um processo multifacetado que exige planejamento estratégico, análises detalhadas e conformidade com regulamentações. Essas operações não apenas envolvem somas impressionantes, mas também influenciam a estrutura organizacional, financeira e de mercado das empresas envolvidas. Em função de sua complexidade, a execução de uma M&A bilionária segue uma série de etapas rigorosas para minimizar riscos e garantir o sucesso do acordo. Vamos explorar cada uma dessas etapas em profundidade. 1. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é a etapa inicial e mais crucial de uma fusão ou aquisição. Neste momento, os objetivos do processo são definidos. A empresa interessada, compradora ou aquela que propõe a fusão, avalia motivos do M&A, aumento da participação de mercado, diversificação de negócios, aquisição de tecnologia inovadora, redução da concorrência ou fortalecimento da marca. Sinergias potenciais. Analisa as áreas onde as empresas combinadas podem se beneficiar mutuamente, como redução de custos, expansão de mercado ou integração de operações. Modelo de integração. Decide-se se a fusão levará à criação de uma nova entidade ou se a empresa adquirida será completamente integrada à compradora. Esse planejamento serve como base para as etapas seguintes. 2. Identificação e seleção de empresas-alvo. No caso de aquisições, a empresa interessada realiza uma análise detalhada para identificar potenciais empresas-alvo que atendam aos seus objetivos. Essa fase pode envolver estudo de mercado, pesquisa sobre o setor e identificação de empresas com forte potencial de crescimento, inovação ou posição de mercado relevante. Avaliação inicial. Os potenciais alvos são avaliados com base em indicadores como receita, lucro líquido, valor de mercado, ativos, participação de mercado e inovação tecnológica. Contato inicial. Após selecionar um alvo, a empresa interessada entra em contato para demonstrar intenção e iniciar as negociações. 3. Due diligence. Diligência prévia. A due diligence é uma das etapas mais complexas e rigorosas de uma M&A bilionária. Trata-se de uma investigação minuciosa que tem como objetivo confirmar as informações fornecidas pela empresa-alvo e identificar riscos potenciais. Essa análise inclui revisão financeira, auditoria detalhada de contas, balanços, passivos, receitas e projeções de crescimento. Aspectos jurídicos. Verificação de contratos, litígios pendentes, conformidade regulatória e propriedade intelectual, como marcas e patentes. Operações. Avaliação de processos internos, sistemas e infraestrutura tecnológica. Cultura organizacional. Em M&As, especialmente fusões, a compatibilidade cultural entre as empresas é fundamental para o sucesso da integração. A due diligence pode influenciar diretamente o valor negociado ou até mesmo levar ao cancelamento da transação. 4. Negociação. Após a due diligence, as partes envolvidas negociam os termos do acordo. Isso inclui definição do valor da transação. O preço final da aquisição ou fusão é ajustado com base nas descobertas da due diligence e em negociações detalhadas. Estrutura do pagamento. Decide-se se o pagamento será feito em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos. Em transações bilionárias, financiamentos de grandes instituições financeiras muitas vezes entram em cena. Cláusulas de proteção.
São adicionadas cláusulas contratuais para proteger ambas as partes, como garantias contra litígios futuros ou ajustes no preço final caso metas específicas não sejam atingidas. 5. Aprovação regulatória. Antes que o acordo seja finalizado, ele deve ser submetido à aprovação de órgãos reguladores locais e internacionais. Os reguladores avaliam impacto na concorrência, determinam se a fusão ou aquisição criará monopólios ou reduzirá significativamente a competitividade do setor. Transparência e legalidade. Certificam-se de que a transação está de acordo com as leis fiscais, trabalhistas e financeiras de cada jurisdição envolvida. Prevenção de riscos sistêmicos. Garantem que a transação não colocará em risco o equilíbrio do mercado financeiro global. Exemplo: transações bilionárias como a aquisição da Fox pela Disney, avaliada em 71,3 bilhões de dólares, passaram por rigorosos exames de órgãos reguladores em diversos países. 6. Finalização do acordo. Uma vez aprovado, o acordo é oficialmente assinado por ambas as partes. Isso envolve documentação legal, elaboração e assinatura de contratos detalhados que formalizam a fusão ou aquisição. Transação financeira. Transferência do valor acordado, muitas vezes realizada em múltiplos estágios. Comunicação oficial. As partes envolvidas anunciam a conclusão da MIA ao mercado, acionistas e público em geral. 7. Integração das operações. A integração das operações é a etapa final, mas não menos importante. Ela determina o sucesso prático da fusão ou aquisição no longo prazo. Os principais elementos incluem integração de equipes e cultura, harmonizar a força de trabalho e os valores corporativos das empresas envolvidas, unificação de sistemas, alinhamento de processos, tecnologia e infraestrutura, sinergias financeiras, otimizar as operações combinadas para alcançar as sinergias previstas durante o planejamento, gestão de riscos, monitorar e mitigar desafios como perda de clientes, resistência interna ou dificuldades de compatibilidade. 8. Acompanhamento e avaliação. Após a fusão ou aquisição, é essencial acompanhar os resultados e avaliar se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados. Essa análise pode incluir desempenho financeiro, avaliar se a receita e o lucro estão alinhados às expectativas, satisfação dos clientes e funcionários, verificar como a transação foi recebida pelos stakeholders internos e externos, correção de curso, implementar ajustes nas operações ou estratégias, se necessário, para garantir o sucesso a longo prazo. Conclusão. A execução de uma fusão ou aquisição bilionária é um processo extenso e meticuloso, que exige coordenação entre equipes jurídicas, financeiras e estratégicas. Cada etapa é projetada para minimizar riscos e maximizar o valor para as partes envolvidas. O sucesso dessas transações depende não apenas de análises detalhadas e negociações eficazes, mas também da integração harmoniosa e do cumprimento dos objetivos estratégicos definidos desde o início. Chegamos ao final de um vídeo. Deixem seu like e compartilhem. Apenas repassamos notícias sem vínculo de vendas ou arrecadações de moedas digitais. Até mais e rumo à vitória.